todos, espero que estejam bem. Professor Celso, novamente falando com vocês. Bem-vindos aí para mais um quarto de sabedoria. Caso você não tenha feito a sua inscrição, por favor, considere fazê-lo. Vou ficar extremamente honrado com isso. Curta, compartilhe e comente. Mas lembre-se, sempre com educação, porque é assim que a democracia funciona. Ok? O assunto de hoje, a nossa aula de hoje, será sobre a Revolução Industrial. Beleza? Vou colocar aqui, eu fiz um pequeno slide, uma pequena demonstração simples aqui, tá? Não sou de fazer muitos slides, eu prefiro muito mais conversar, mas o slide é bom, você pode dar uma acompanhada aí, tranquilo? Então, vamos falar do seguinte. Eu brinco com os meus alunos quando eu falo isso na sala de aula, que tudo aquilo que está à nossa volta, né, 99,9% de tudo que está à nossa volta passou por um processo industrial. Então, por exemplo, né, a estante aqui, os livros, a cadeira, o monitor, o computador, aí na sua casa também, tudo que você está usando, boa parte disso passou por um processo industrial. Só que não aconteceu de repente, não surgiu do nada. Houve um processo histórico que a gente vai estudar agora para entender por que as coisas são como são. Primeira coisa interessante é entender o seguinte, tá? Nessas fases históricas. Na Idade Média, nós teremos um período conhecido como feudalismo, e no feudalismo vai ter aquele cara que vai ser o camponês. Esse camponês, num dado momento da vida ali, ele vai perceber que ele é bom em outras coisas, principalmente em produzir coisas, né, através do artesanato. Então, no artesanato, esse cara vai ter um local de trabalho, que é dele, ele vai ter ferramentas, tá, que serão dele, matéria-prima também dele, o trabalho será manual, ele é um especialista naquilo que ele está fazendo. Então percebam que aí já tem uma vantagem interessante, porque ele sabe como fazer as coisas, ele tem a matéria-prima, ele tem as técnicas para a produção, ele tem o local para a produção. Então, do início ao fim do processo, para produzir o que ele está produzindo, é ele que está ali, né, digamos assim, com a mão na massa, propriamente dito, tá? E essas peças serão exclusivas. Dificilmente uma peça será igual a outra. Isso vai, de certa forma, fazer esse cara ser conhecido, né, pela exclusividade de suas peças, talvez pela forma como a peça é produzida, uma peça bonita, uma peça bem feita, e por aí vai, tá bom? À medida que o tempo vai passando, via-se a necessidade de produzir mais, porque a população também crescia e essas necessidades iam crescendo, vamos ter um processo que aí vai ser da manufatura. Nesse meio de caminho, em que a gente tem o artesão, né, o cara que produz as peças do artesanato, nós teremos também o comerciante. Esse comerciante, ele não é um cara que necessariamente sabe fazer as peças, mas ele sabe vender as peças. Então ele vai comprar as peças do artesão e vai revendê-las, né, nessa atividade comercial. Esse cara vai, com o seu trabalho, garantir o surgimento das feiras e nessas feiras onde vão rolar essas atividades comerciais, nós vamos chamar de renascimento comercial. Esse cara vai ganhar grana, né? Ele vai juntar um dinheiro ali, e é importante a gente pensar no seguinte, quando nós falamos de atividade comercial, nós estamos falando de capitalismo, tá bom? E o que o capitalismo visa? Lucro e acumulação de riqueza. É a obtenção do lucro e a acumulação da riqueza. Eu compro uma peça por X ou eu produzo uma peça por X e eu vendo essa peça por X mais 2. Esse mais 2 é o lucro ou do comerciante ou do produtor da peça. Tranquilo? Então, vida que segue, esse comerciante ele vai chegar lá no nobre e vai falar, nobre, eu vendo aqui umas peças que eu adquiro ali com o pessoal do artesanato, só que eu tô com medo, cara, porque eu tô vendendo muita coisa e à medida que eu tô ganhando grana, eu tô com medo de ser roubado, eu tenho que zelar pela minha segurança. Eu posso vender perto aí do seu castelo? Eu posso fazer um puxadinho aí no seu castelo para vender? O nobre vai responder que sim, mas ele vai dizer o seguinte, eu vou querer os impostos. O comerciante aceita e ele paga os impostos para o nobre e ele faz o puxadinho. Esse puxadinho vai ser chamado de burgo. Daí nós temos, então, o surgimento da burguesia.
essa nova classe que vai surgir. O pessoal que vive nos burgos ali, que na grande maioria, né, desculpa a redundância, né, mas na sua maioria, vai viver das atividades comerciais. No caso, a produção de algo para a venda ou a venda desse algo que foi produzido. Tranquilo até agora? Maravilha. Então, como eu havia citado para vocês antes, à medida que o tempo passa, as demandas vão surgindo, o povo, né, a população vai crescendo. Então, essa necessidade de mais coisas vai fazer com que esse processo, então, artesanal, ele vai permanecer, porém agora com mais pessoas fazendo a mesma coisa. Pegar como, por exemplo, uma cadeira. Se havia produção de cadeiras e essas cadeiras eram diferentes, porque eram exclusivas, agora nós teremos um local de trabalho onde um cara vai ser o dono desse local e pessoas vão se utilizar desse local de trabalho com ferramentas que pode ser tanto dessa pessoa como do dono do local, matéria-prima trazida pelo dono do local, que será utilizada pelo pessoal que está trabalhando. O trabalho será manual, também será um trabalho de especialistas, porque cada um vai entender como vai fazer ali o trabalho, tá? Ele vai fazer do início ao fim, e as peças serão uniformes, ou seja, uma peça só, né? Uma maneira só de peça vai ser produzida. Por exemplo, né? Esse celular aqui, ele é um padrão, então eu posso comprar esse modelo de celular e ele vai ser o mesmo em qualquer loja, da mesma marca, o mesmo modelo. Então não haverá formas diferentes desse aparelho celular, só para vocês entenderem aí um exemplo bem simples, tranquilo? Só que o dono desse local, ele visa lucro, ele visa acumular riqueza. Mas como é que ele vai fazer isso? Se a produção não é a suficiente? À medida que o tempo vai passando, novas formas de produzir as coisas vão surgindo, eis que surgirão caras que eles criarão máquinas para facilitar o aumento da produção. Então, esse inventor, ele vai chegar até o dono da manufatura e vai falar: dono da manufatura, o senhor que produz cadeiras, eu tenho uma máquina aqui que vai fazer a sua produção aumentar consideravelmente. Quantas peças de cadeira o senhor produz por mês? Ah, eu produzo 100 peças de cadeira. Pois bem, senhor dono da manufatura, com essa máquina o senhor conseguirá produzir 1000 cadeiras por mês. E o mais interessante, com um prejuízo menor, porque essa máquina não erra. Os seus funcionários, mesmo sendo especialistas, podem errar. Então, coloca a madeira numa ponta da máquina, no final da máquina já vai estar pronto ali a peça, né? Coloca a madeira ali, a matéria-prima, e no final ali na máquina já vai estar praticamente pronto para alguém só martelar e pintar. Então o senhor não vai gastar dinheiro nem em pagar um especialista, só pode pagar um salário até menor. O dono da manufatura pensa: gostei, vou comprar a sua máquina. Compra a máquina, começa a produzir as cadeiras em larga escala. Então agora olha que interessante, o local de trabalho pertence a uma pessoa só, mas é um trabalho de local, um local de trabalho usado por todos, tá? As ferramentas serão coletivas, porque todas elas pertencem ao dono da fábrica, tá? A matéria-prima será utilizada por todos, mas será de pertencimento do dono da fábrica, beleza? Serão utilizadas agora máquinas para aumentar a produção. Então não precisa mais do trabalho do especialista, tá? Um ou outro pode saber o que está fazendo, mas grande parte dos funcionários não terão especialização. Por quê? Porque ele só vai ser responsável por uma parte da produção. Ele não vai se reconhecer no final ali como alguém que fez aquela cadeira inteira. Ele fez só uma parte, tá bom? E esse trabalho, então, é parcial, porque esse cara, ele vai fazer só uma parte da tarefa. A máquina faz um restante, ele vai fazer outra, um outro cara faz outra e a máquina faz o resto. E as peças serão iguais. Com o aumento da produção, a venda vai aumentar. Lucro para o dono, e aí nós temos aquilo que a gente vai chamar de maquinofatura, porque agora quem faz a peça propriamente dita é a máquina. Ao trabalhador resta o quê? Operar aquela máquina para que não haja nenhum tipo de problema no final da chamada linha de produção. Quem começa tudo isso? A Inglaterra. Esse pioneirismo inglês vai se dar principalmente a partir do século XVII, depois da Revolução Gloriosa, quando o parlamento inglês, formado por burgueses, vai garantir, digamos assim, né, após a Revolução,
que a Inglaterra se tornasse uma potência marítima. Anos antes, um cara chamado Oliver Cromwell, tá? Ele havia criado os Atos de Navegação. Se não me falha a memória, 1651. 51? 1651, tá? Nesse ato de navegação garantiria que todos os locais que tivesse inglês ali fazendo transação comercial só recebessem navio inglês. Isso facilitou muito. Então, na Revolução Gloriosa de 1688, né, com, digamos assim, a monarquia inglesa se sujeitando ao parlamento de fato agora, né, por conta da Declaração de Direitos, a política do cercamento vai facilitar esse processo. Toda a terra pertence ao rei na Inglaterra. Toda a terra ali, todo o Reino Unido pertence ao rei. Então o rei ele vai fazer o seguinte: essa terra que agora produz alface, agora vai ser para criação de ovelha. Então aquele cara que trabalhava no campo sai do campo, vai para as cidades para trabalhar nas fábricas que estão surgindo, e agora aqui no campo será somente a criação de ovelha para a produção de lã. Então a ovelha vai ser tosquiada, vai ser levada para a fábrica e o tecido ali vai ser produzido. Tecido era muito caro de se produzir, sabe? Era muito complexo a produção de um tecido, por isso que eles custavam muito caro. Hoje não, hoje a gente compra a camiseta aí num site, numa loja virtual aí da internet, usa um dia, vai lavar na outra semana, vira um cropped, né? Vira uma meia. Porque, querendo ou não, as peças elas são de qualidade inferior. Naquele tempo eles tinham esmero, eles tinham cuidado, porque eles sabiam que poderiam cobrar caro, porque as pessoas comprariam, pagariam caro por isso. Tá? Altos investimentos serão feitos, e esses investimentos, né, feitos pelos burgueses, parte do parlamento, né, ou o parlamento todo, eles terão também o apoio do Estado. Né? O Estado inglês vai apoiar demais isso. Por quê? Porque, querendo ou não, a monarquia inglesa vive dos impostos. O parlamento inglês governando e o rei reinando, a Inglaterra se dá bem. Mas a Inglaterra burguesa, tá? E a gente vai ver depois o que vai acontecer com relação a tudo isso. O cara sai do campo, ele vai para a cidade para poder trabalhar na fábrica. As relações de trabalho serão da seguinte forma: vai ter um sujeito. Esse sujeito ele vai ser o dono do terreno, ele vai ser o dono do prédio que está construído no terreno, ele vai ser o dono da fábrica que está dentro desse prédio, ele vai ser dono das máquinas que estão dentro da fábrica, ele vai ser dono das ferramentas que serão utilizadas nessas máquinas e ele será dono da matéria-prima. Vai ter um cara no século XIX, Karl Marx, que vai dizer que esse cara que tem tudo isso, ele vai ser chamado de dono dos meios de produção. Ou burguês. Tranquilo? Por que meios de produção? Porque tudo que está aqui descrito nesse slide, ali na parte do dono do meio de produção, se eu tirar qualquer coisa dali, dificilmente a gente produz alguma coisa. Se eu tirar qualquer pontinho dali, dificilmente algo será produzido. Entenderam? Então, o dono dos meios de produção, ele tem tudo isso é dele. Do outro lado, vai ter aquele cara que saiu do campo, que foi para a cidade, ele não é dono de nada. Ele não tem terreno, ele não tem prédio, ele não tem fábrica, ele não tem máquina, ele não tem ferramenta, ele não tem matéria-prima. Ele veio com a família para a cidade, veio ele, a esposa e os filhos. E todo mundo agora vai ter que trabalhar. Por quê? Vai ter uma mão de obra excedente, e essa mão de obra precisa trabalhar para poder se sustentar. Então, esse cara, Karl Marx vai chamar de proletário. Por que proletário? Porque a única coisa que um ser humano consegue fazer sem precisar de máquinas é filho, prole. Ele é o operário, que será chamado também de proletário. Então, esse cara, ele somente tem a força de trabalho dele. Ele nem é especialista em nada. Ele simplesmente tem o quê? Força de trabalho. Então, ele vai vender essa força de trabalho para o dono dos meios de produção. E essa força de trabalho é o equivalente ao quê? Horas da vida dele. Então, o proletário, durante 12, 14, 16 horas,
essas horas todas não pertencem mais ao proletário, mas pertencem ao dono dos meios de produção. E essa compra tem um nome, chama-se salário. Então, o salário que ele vai receber nunca vai estar relacionado ao que ele produz, mas sim às horas da vida dele. Por isso que hoje, desde aquela época até agora, dificilmente alguém que trabalha numa fábrica de automóvel consegue comprar um automóvel com um salário. Alguém que trabalha numa fábrica de telefones celulares consegue comprar um telefone. E o que é mais interessante, esse operário, ele consegue produzir muitos carros, muitos telefones, mas mesmo assim, ele não consegue comprar sequer um. Por que essa dinâmica acontece hoje? Por conta do início da Revolução Industrial. Porque percebam o seguinte, o dono do meio de produção, ele visa lucro. Então ele vai pegar o custo da produção, que vai envolver a manutenção de tudo isso que ele tem, mais o salário. E ele vai falar, bom, isso aqui é o custo do meio de produção. Se eu estiver gastando muito, eu vou ter menos lucro. Eu preciso resolver de alguma forma. Como que eu resolvo? Eu posso, sei lá, reduzir a matéria-prima. Mas se eu reduzo a qualidade da matéria-prima, eu não consigo vender pelo mesmo preço. Bom, então eu vou reduzir o salário. Se o funcionário reclamar, eu mando embora, contrato outro. Lembra? Estava sobrando mão de obra. E mão de obra sem especialização. Mão de obra que não é especializada, aqui no Brasil, recebe um salário mínimo. Simples assim. Como que funcionava a política salarial nessa época? Lembrando que não havia direito trabalhista, funcionário não tirava férias, ele só descansava aos domingos, porque domingo era dia de ir para a igreja, ele trabalhava antes do sol nascer, ia para casa muito depois que o sol se pôs, trabalhava o homem que ganhava, vamos colocar em dinheiro de hoje, tá? Dinheiro nosso. Se o homem ganhasse, sei lá, R$ 2 por dia de trabalho, a esposa dele, que também tinha que trabalhar, recebia R$ 1, e os filhos, que também tinham que trabalhar, recebiam 50 centavos cada um. Então eram salários muito baixos, tá? Sem direito trabalhista, sem nenhum equipamento de segurança, sem sistema de saúde, sem sistema de esgoto, sem nada na cidade que pudesse facilitar a vida da pessoa. Então, imagina a situação desse cara. Não tinha com quem reclamar, porque o Estado não garantia esses direitos para ele. Então, era uma briga muito injusta, vamos dizer assim, tá? E eu não estou falando em relação a certo e errado. Eu estou dizendo com relação à justiça. Beleza? Pois bem. O que mais que nós podemos falar a respeito disso? Na Inglaterra, vai começar por volta de 1769, quando vai ser criada a máquina a vapor de James Watt. Então, em 1769 foi criada essa máquina a vapor. Então, a partir daí, é a data que a gente coloca na história como sendo o início da Revolução Industrial, tá bom? Como que essa máquina funcionava? Ela era aquecida por carvão mineral. Então, o carvão mineral era retirado das minas, esse carvão era aquecido, tá, em fornalhas. Essas fornalhas aqueciam caldeiras, e essa caldeira com a água era produzido esse vapor, e esse vapor fazia a máquina funcionar. Então, inicia-se primeiro com a indústria têxtil, e depois, mais para frente, outras máquinas serão criadas para facilitar esse processo industrial. Tudo bem nessa parte? Tranquilo? E como é que ficava a vida do trabalhador sem nenhum direito? Pois bem, teve trabalhador que começou a reclamar. Então, nós teremos movimentos contra essas injustiças, porque o trabalhador não tinha direitos. Primeiro movimento ludita. Vai ter um cara, que ninguém sabe se realmente esse era o nome dele, ou se quer que ele tenha existido, chamado Ned Ludd. E qual vai ser a reclamação? O problema é a máquina. Se quebrar a máquina, o empresário vai entender que o importante é o trabalhador. Então eles invadiam as fábricas e quebravam as máquinas. O dono da fábrica, né, o dono dos meios de produção, ele vai falar o seguinte para o Estado: Estado, estão quebrando as minhas máquinas. Você vai perder impostos e você vai ter uma população desempregada porque eu vou mandar todo mundo embora. E aí o problema vai ser seu. O Estado então resolveu. Botou a polícia para prender quem quebrava as máquinas
E as pessoas que eram presas quebrando máquinas, elas eram condenadas à morte por enforcamento. Como isso não estava dando muito certo, surgiu o movimento cartista. O povo começou a escrever cartas para os deputados que deveriam fazer coisas pelo povo e começaram a exigir direitos trabalhistas. Mais para frente, surgirá o embrião daquilo que será o sindicato, que serão as trade unions, né? A união dos trabalhadores ali, do pessoal que cuida da questão do trabalho, para auxiliar quem? Aquele que faz a riqueza do país, que não é o burguês, e sim o trabalhador. Tranquilo? Tá? Fica aqui essa aula rapidinho para vocês. Passou um pouquinho de um quarto, né? 5 minutinhos apenas ali por uma questão histórica mais tranquila. Se você tiver qualquer dúvida, fique à vontade no campo de comentários para tirar sua dúvida, tá bom? Lembre-se sempre com educação, porque é assim que a democracia funciona. Agradeço muito a sua atenção. Por favor, se você não é inscrito, considere fazer a sua inscrição. Você que já é inscrito, curta, compartilhe e comente. Bote aí o sininho das notificações aí para receber quando vai ter vídeo novo. Nós teremos aulas em live, tá bom? Ao vivo, né? O famoso live ao vivo. Se é live, é ao vivo, ó, professor. Mas é claro, mas eu gosto de fazer essa brincadeira porque os alunos falam bastante isso para mim, tá bom? Então, aulas ao vivo, na maioria das vezes nas quartas-feiras, eu aviso com antecedência. Desejo a todos tudo de bom e a gente se vê numa próxima. Forte abraço a todos vocês.